Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as fatorações avançadas. Aquelas fatorações lá do trinômio de Stevin, soma de cubos, você lembra? Então aqui, gente, vamos começar com os quadrinômios cubos perfeitos, né? A fatoração do quadrinômio cubo perfeito, a gente vai fazer assim, ó. Como você está no 8º ano, então para não pegar muito pesado com essas fatorações avançadas, todo quadrinômio que eu der que for fatorável desse jeito aqui, eu vou falar, olha só, é um cubo perfeito, é um quadrinômio cubo perfeito que você fatora desse jeito, tá bom? Lembra que quando a gente tem um quadrinômio, a fatoração ideal é a fatoração do agrupamento, né? O fator agrupamento é quando você isola duas vezes, depois isola de novo. Pois é, só que se a gente fosse fazer o agrupamento aqui, ó, 36x mais 8, não ia dar certo. Porque aqui no caso 36 e 8, o fator comum seria o 4. Colocar o 4 em evidência, aí ia ficar 9x mais 2. Só que aqui nesses dois últimos termos a fatoração é fácil. Nesses outros dois termos, a fatoração ia ser um pouquinho mais complicada. E logo de cara, ó, o MDC aqui, ó, 27,54, não ia dar a mesma coisa, né? O 9 e o 2, né? Então repara que infelizmente, isso aí não dá para fazer o agrupamento. Quer dizer, até dá para fazer por agrupamento, mas você ia precisar de outras... É tipo uns pré-requisitos, ia ter que separar em vários termos, e eu não quero me complicar esse problema desse jeito, tá? Então, vamos assumir que isso aqui é um quadrinômio cubo perfeito, e como um quadrinômio cubo perfeito, você vai fatorar sempre desse jeito. Você vai olhar para o primeiro termo, que é o termo que tem maior expoente, no caso, e o último termo, que é o termo que tem menor expoente, no caso, em relação à variável x, né? Em ordem crescente do expoente. Você vai tirar a raiz cúbica. Então aqui você vai tirar a raiz cúbica de 27x elevado a 3. E lá no finalzinho você vai tirar a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é fácil, né? Dá 2. Simplesmente 2. E a raiz cúbica de 27x elevado a 3 dá 3x. Beleza? Por quê? Porque a raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de x elevado a 3 é x elevado a 1 invisível. Então aqui a gente vai ter 3x e 2. Esse 3x e esse 2 é só o que a gente precisa para fatorar. Como é que fica a forma fatorada? Quadrinômio cubo perfeito com sinal de mais vai ser fatorado assim, ó. Repete sinal de mais no meio, expoente 3. Aí fica 3x mais 2. Simples assim. Aí você se pergunta, mas esses termos do meio? Bem, os termos do meio, ele só serve para você verificar se realmente é um quadrinômio cubo perfeito. Igual no TQP, né? No TQP, quando você tira a raiz quadrada das pontas, você usa o termo central para saber se é TQP. Então, aqui também. Só que eu não quero me aprofundar nisso, tá? Eu quero que você simplesmente aceite que isso aqui é um quadrinômio cubo perfeito. Tem raiz cúbica, você joga a raiz forma fatorada. Desse jeito aqui. Beleza? Mais um exemplo. 5x elevado a 6y elevado a 3, mais 75x elevado a 4y elevado a 2, mais 15x elevado a 2y mais 1. Isso aqui é um quadrinômio cubo perfeito. Então, você vai tirar a raiz cúbica de 1, que é 1, né? E a raiz cúbica dessa expressão aqui, ó. Raiz cúbica de 125x elevado a 6y elevado a 3. Você sabe como é que calcula? Tira a raiz cúbica de 125, que é 5. Raiz cúbica de x elevado a 6 dá x elevado a 2. E a raiz cúbica de y elevado a 3 é y elevado a 1. Pronto, você vai pegar esse 5x elevado a 2y e esse 1 e armar na forma fatorada. Qual é a forma fatorada? Parênteses, repete o sinal do elevado a 3. Aí você preenche, antes do mais, x elevado a 2y e 1. Pronto, simples assim. E se tiver menos, se tiver sinais alternados assim, envolvendo menos, ó. 64x elevado a 3, menos 3, blá, 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 blá. Enfim, tira a raiz cúbica. Só que aqui, cuidado, gente. A raiz cúbica de 64 não é 8 não, tá? A raiz quadrada de 64 aqui dá 8. A raiz cúbica seria 4, né? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, a raiz cúbica de 64 dá 4. Se você está tendo dificuldade em calcular a raiz cúbica, gente, lembre-se que eu tenho um vídeo em que eu ensino passo a passo como é que você calcula raízes, tá? Qualquer tipo de raiz, raiz cúbica, raiz quadrada, então vale muito a pena você assistir. Raiz cúbica de 343, gente, eu não tenho certeza, de cabeça eu não sei. Não sei se dá 7, não sei se dá 3, não sei não, deixa eu fazer aqui. Eu vou tentar com 7. Quanto é que dá 7 vezes 7 vezes 7? 7 vezes 7 eu sei que dá 49, né? Então, quanto é que daria 49 vezes 7? Bora multiplicar aqui. 9 vezes 7 dá 63, vai 6. 4 vezes 7 dá 28. 28 com 6 dá 34. Realmente, é 7. Raiz cúbica de 343 é 7. E a raiz cúbica de y elevado a 3 é só y. Pronto, então vai ficar 4x e 7y. 4x e 7y elevado a 3. Aí eu digo para repetir o sinal do meio, né? Mas o sinal do meio mais, né? No caso, gente... Como o sinal está alternado, isso é um indicativo de que é menos no meio, tá bom? Mais, menos é porque é menos no meio, beleza? Então, sempre vai ser menos aqui se tiver sinais alternados.
Pronto, agora eu vou falar para vocês brevemente sobre os trinômios de Stevin, tá? O que é um trinômio de Stevin? Trinômio de Stevin é aquele que usa a relação soma e produto, né? Quando você faz o chuveirinho e você tem uma multiplicação de dois binômios, acontece muito de quando esses binômios são bem simples, assim, tipo x mais alguma coisa e x mais outra coisa, quando você faz o chuveirão, né? Acontece do seu trinômio ele ficar bem bonitinho assim, ó. Começando com x elevado a 2, mais não sei o que x, mais 8, no caso aqui é um exemplo, tá? Aí sempre acontece assim, gente, ó. Esse 6 aqui, o termo que está na frente do x de expoente 1 invisível, sempre é a soma desses dois valores que a gente imagina aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Um valor que você vai preencher aqui e um valor que você vai preencher aqui. E esse 8 aqui, que é o nosso termo independente, sempre é o produto, tá bom? Eu estou usando o S para representar a soma e P para representar o produto. Produto é a multiplicação. Então, você vai pensar em dois números, que eu vou preencher aqui, ó, do lado do x, cuja multiplicação dá 8 e cuja soma dá 6. Assim, de cara, é bem tranquilo de se pensar, né? Multiplicação dá 8 pode ser o quê? Pode ser 2 vezes 4, pode ser 1 vezes 8. Só que tem que ser o 2 e o 4, sabe por quê? Porque 2 mais 4 dá 6. Então, você vê que é bem tranquilo, né? A teoria, você vai preencher aqui com 2 e aqui com 4. Simples assim. Por que que tem que ser 2 e 4? Porque, gente, quando você faz o chuveirão, né, vai acontecer de ficar 2x e 4x, que quando junta, dá 6x. E o termo independente vai ser 2 vezes 4, que dá 8. Beleza? Então, isso aqui é uma explicação bem breve, certo? Se você quiser se aprofundar, tem bem mais conteúdo sobre trinômio de Stevin na internet, tá? É só você procurar. Mas aqui, em relação ao no meu conteúdo, né, o conteúdo do livro, eu preciso que você aprenda só o básico mesmo, tá? É claro que eu vou dar alguns exemplos assim mais complicados, mas o básico é só esse. Pronto, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu tenho aqui um trinômio de Stevin, certo? É generalista, né? Aqui eu te dou sempre assim, ó. Sempre, para ser trinômio de Stevin, tem que ter esse 1 na frente do x elevado a 2, porque senão os cálculos vão ficar complicados, tá? Então, sempre que for 1 aqui na frente do x elevado a 2, vai ser fácil de calcular. Aí, na frente do x vai ser a soma de dois valores. E aqui no final, ó, como termo independente, vai ser o produto desses dois valores, desses mesmos dois valores. E como é que você arma a forma fatorada? Forma fatorada você sempre vai armar assim, ó. Parênteses x mais o primeiro valor, vezes parênteses x mais o segundo valor. Lembrando que esses valores você vai deduzir a partir da soma e do produto. A dica que eu dou é de você sempre se basear no produto primeiro, certo? Porque para você pensar em dois números cuja multiplicação dá aquela que às vezes é mais rápido e fácil do que você pensar em dois números cuja soma dá esses valores. Então, geralmente, a gente usa a soma só para confirmar se a gente está certo sim ou não. Exemplo aqui bem tranquilo, ó. Começa sempre pelo produto, né? Produto dá 21, quais são os números que multiplicados dá 21? Fácil, né? Só existe duas multiplicações de naturais, de números naturais, de multiplicação de números inteiros, que dá 21, que é o 3 vezes 7, ou o próprio 21 vezes 1, né? 21 vezes 1 e 3 vezes 7. Só que eu não posso escolher 21 vezes 1, porque a soma tem que dar 10. E 21 mais 1 daria 22, né? Então, no caso aqui, eu vou escolher o 3 e o 7, porque eu sei que 3 mais 7 dá 10, que é a soma. Então, como é que eu escrevo a resposta? A forma fatorada vai ser assim, gente, ó. Parênteses x mais o primeiro valor, fecha parênteses, x mais o segundo valor. Como primeiro valor, pode ser o 3 ou o 7, tanto faz, a ordem não interessa. Vou colocar 3, depois o 7. Se eu quisesse colocar o contrário, também podia. Pronto, essa é a fatoração do trinômio de Stevin. Vamos ver mais exemplos? Aqui agora eu quero x elevado a 2 mais 14x mais 24. Multiplicação que dá 24. Tem várias opções, né? 24 pode ser 2 vezes 12, pode ser 3 vezes 8, pode ser 4 vezes 6 e pode ser 1 vezes o próprio 24, não é mesmo? Dessas 4 opções, qual delas a soma dá 14? 8 mais 3 daria 11, né? 8 mais 3 dá 11. 4 com 6 dá 10. 4 com 6 dá 10. Aqui, ó. Uma mais óbvia, gente. 2 com 12. 12 mais 12 dá 14. Pronto. Então, a resposta vai ficar x mais 2 e x mais 12. Simples assim. Gostaram? Vamos ver mais exemplos. X elevado a 2 mais 21x mais 90. Uma multiplicação que dá 90. Bem, eu não posso escolher 45 vezes 2, né? Porque ó, a soma tem que estar dando 21. Tem que ser números pequenos. Então, pense em dois números pequenos cuja multiplicação dá 90. Que tal 18 vezes 5? 18 vezes 5 dá certo não, ia dar 23, né? 18 vezes 5 dá 23. Deixa eu pensar, que tal 15 vezes 4, é? 15 vezes 4 dá 90? Não, 15 vezes 6, né? Deixa eu ver aqui. 15 vezes 6 dá 90, não dá? 6 dá 9, 90. Realmente, tá aqui, ó, 15 e 6. 15 mais 6. 15 mais 6 dá 21.
beleza? Então vai ficar x mais 15 vezes x mais 6, legal? Lembrando que eu estou fazendo aqui, ó, de forma original, certo? Eu estou fazendo aqui o raciocínio na hora, então meio que fui pego de surpresa com esses exemplos, né? Agora vamos fatorar x elevado a 2 menos 10x mais 24. Pronto. Aqui o que me chama a atenção logo de cara é o sinal de menos aqui na frente do 10. Você repara que aqui, ó, menos na frente do 10 quer dizer que a soma desses dois valores que a gente vai descobrir tem que dar negativo. E para a soma de dois valores dar negativo, bem, somar dois números dá negativo é porque o sinal do maior, né? O sinal do maior é negativo, né, gente? Quando você soma, por exemplo, saldo e dívida, e a dívida é maior do que o saldo, o resultado dá negativo. Só que o problema, gente, é que o produto deu positivo, né? Então não pode acontecer de um ser mais e o outro ser menos, tipo ser saldo e dívida, porque você sabe bem que quando um é mais e o outro é menos, o produto dá menos, né? Mais com menos dá menos na multiplicação. Então aqui o produto, ó, tem que dar mais. E se o produto está dando mais é porque os dois números são negativos. Menos com menos dá mais. Então, quando eu for somar, faz sentido você pegar dois números negativos e a soma dá menos, né? Porque repete o sinal, né? Quando você tem duas dívidas, não junta numa dívida só? Pois é. Isso na multiplicação que dá 4. Ah, bem óbvio. 4 dá 24. E a soma, 4 com 6 dá 10. Só que não pode dar 10, né? Tem que dar menos 10. Então, cuidado. E para dar menos 10, ignora o 6 e o 4. No caso, baseia no 6 e no 4 para descobrir que a resposta tem que ser o 4 negativo e o 6 negativo, tá? Por que tem que ser o 4 e o 6 negativo? Porque menos com menos dá mais, e quando soma, menos 4 com menos 6, junta numa dívida só, fica menos 10. Mas que eu escreveria a resposta, a forma fatorada, quando o número é negativo. Lembra que eu disse para você escrever x mais e x mais? No caso aqui não vai ser mais menos, então vai ficar x menos 4 e x menos 6. Desse jeito aqui, beleza? Então sempre que a soma for menos e o produto for mais, é porque os dois números são negativos. Agora, e se a soma for mais e o produto for menos? Aí vem aquela velha questão, né? Se o produto deu menos, é porque os sinais são contrários. Um é mais e o outro é menos. Então, aqui no caso, qual é o maior? O mais ou o menos? Como a soma está dando mais, é porque o sinal do maior é mais, o maior módulo, tá? Então, vamos pensar numa multiplicação que dá 70. Deixa eu pensar, uma multiplicação que dá 70 pode ser 35 e 2, né? 35 vezes 2 dá 70, mas tem que ser número pequeno. Então, que tal 7 vezes 10? 7 vezes 10 dá 70, né? Só que 7 mais 10 daria 17. Não, mas não vou fazer mais. Lembre-se que o argumento que eu usei é que os sinais são diferentes. Então, um é saldo e outro é dívida. E quando a gente usa o princípio saldo e dívida, na verdade, a gente subtrai. Então, aqui eu faria 10 menos 7. E 10 menos 7 dá realmente 3. Agora, a questão é, eu vou fazer 10 menos 7 subtraindo o maior módulo menos o menor módulo, mas e o sinal de menos vai ficar onde? Vai ficar no maior ou vai ficar no menor? No maior módulo, né, que eu estou querendo dizer. No caso, como a soma deu positiva, é porque o maior módulo é positivo. Como assim maior módulo? O maior valor absoluto, gente. O maior número, né? O maior número no sentido de distância do zero. Então, aqui no caso, entre o 7 e o 10, o maior é o 10, ele tem que ser o positivo. Então, aqui a resposta vai ficar tipo assim, ó. Mais 10 e menos 7, beleza? O 7, ele vai ser o menor módulo, ele vai ser o negativo. Quando eu falo módulo, gente, eu tô falando distância do zero, tá? Eu tenho uma aula, se eu não me engano, na playlist do 7º ano, em que eu explico isso, negócio de módulo, valor absoluto, tá? Vale muito a pena você conferir se você não entende bem isso que eu falo. Então, como é que fica a forma fatorada? Você vai escrever x menos 7 vezes x mais 10, beleza? Nesse exemplo aqui, eu tenho exatamente a situação contrária. Eu tenho um produto dando negativo, ou seja, eles são sinais contrários, e eu tenho uma soma dando negativo, ou seja, o maior módulo é negativo. Então, vamos pensar aqui em multiplicação que dá 48. 24 vezes 2, não. 12 vezes 4, também não. Deixa eu pensar, 16. Multiplicações que dão 48. Que tal? Sei. 8 vezes... 6 vezes 8, né? 6 vezes 8, gente. 6 vezes 8 dá 48. Só que 6 vezes 8, ó, a subtração, né, no caso vai subtrair, na verdade, porque eles estão sinais trocados, o maior sinal vai ficar no 8, certo? Então vai ficar mais 6 e menos 8. Beleza? Por que vai ficar mais 6 e menos 8? Saldo e dívida, subtrai, vai dar 2. Vai dar menos 2, é o sinal do maior módulo. Então vai ficar x mais 6 e x menos 8. Pronto. Agora também, ó,
Considere o coeficiente do x elevado a 2, certo? Se eu te der um trinômio que tem um número aqui na frente do x, para ele ser trinômio de x, você tem que fazer a divisão, né? E essa divisão tem que ser exata. Tipo, dividindo tudo por 2, né? Aqui no caso, a gente vai raciocinar assim, ó. Imagina que aqui você tem 2x elevado a 2 mais 16x mais 30, né? Pega esse 2 aqui, ó, que é o fator comum dos três termos e coloca em evidência. Quando você colocar em evidência, né? Dentro do parênteses vai ficar, ó, os três termos sem esse 2. No caso, x elevado a 2, aqui o 16, né? Tirando 2 no sentido de divisão. 16 dividido por 2 dá 8. E o 30 fica 15. Pronto, chegando aqui vira um trinômio de Stevin. Pensa na multiplicação que dá 15. É o 5 e o 3. 5 vezes 3 dá 8. Aí você vai escrever como? Repete esse 2. Aí na frente do primeiro parênteses escreve x mais 5. E na frente do outro parênteses você vai escrever x mais 3. Aí nesse segundo exemplo, ó, você repara que se você for tentar colocar o 3 em evidência, né, não dá certo por causa desse 17, porque 17 não é divisível por 3, né? Então se você fosse colocar o 3 em evidência, meio que ia ficar fracionário, ia ficar 17 terços, aí você ia ter... Bem, esse trinômio ele é fatorável, né? Só que você ia ter uma fatoração que, tipo, se fosse se basear em soma em produto, ia ser tipo soma de frações, aí ia ser bem mais trabalhoso para você fazer no 8º ano, certo? Então... Por exemplo, esse tipo de trinômio aí a gente vai deixar para fazer só no 9º ano, beleza? Aí no 9º ano eu explico como é que faz, se bem detalhadamente. Pronto, agora eu vou ensinar para vocês a fatoração da soma de cubos e diferença de cubos, né? O que é uma soma de cubos e diferença de cubos? Basicamente, quando eu peço para você somar cubos, eu tô me referindo a potências cúbicas, tá? Alguma coisa com expoente 3. Tipo assim, ó. 8x elevado a 3 menos 27y elevado a 3. Aqui eu tenho potências cúbicas porque eu sei que 8 tem raiz cúbica e 27 tem raiz cúbica. Beleza? Mas e ó, antes da gente ver a fatoração em si, bora primeiro preparar o terreno, né? Então, primeiro, o que é... Você lembra o que é uma multiplicação de termos combinados com sinais alternados? Tipo assim, ó, quando você pega um binômio e multiplica pela combinação dos termos do binômio, tipo, aqui tem x e y, aí você faz x vezes x, que dá x elevado a 2, x vezes y, que dá xy, e y vezes y, que dá y elevado a 2. Né? Aí você alterna os sinais. Esse aqui é menos, aqui vai ser mais. Beleza? Se aqui fosse mais, aí seria menos e mais. Tipo assim, alternando o sinal. Isso aqui é um produto notável, viu, gente? É um produto notável avançado. E quando você calcula, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, bora fazer de vermelhinho. X vezes x vai dar x elevado a 3, x vezes xy vai dar x elevado a 2y, mais xy elevado a 2. Pronto. Agora multiplica aqui, ó. Lembrando de considerar o menos, tá? Tem um menos aqui. Y com y com y. Y com x2 vai ficar menos x2y. Y com x, y elevado a 2 vai ficar menos x, y elevado a 2. Y com y elevado a 2 vai ficar y elevado a 3. Olha que legal, do jeito que eu armei, já ficou bem bonitinho, né? Um termo em cima do outro, ó, que vai cancelar. Né? Por que vai cancelar? Porque um é mais, o outro é menos, ó, cancela, né, gente? Então vai ficar simplesmente x elevado a 3 menos y elevado a 3. E a gente chama isso aqui de diferença de cubos. Ok? Então como é que você vai fatorar, gente, uma diferença de cubos? Toda a fatoração da diferença de cubos você vai fatorar usando esse tipo de multiplicação, né, de termos combinados com sinais alternados. Então, memoriza a fatoração. Se for diferença de cubos, você vai colocar um binômio com menos no meio, as raízes cúbicas de cada um desses termos. E aqui você vai colocar a combinação desses termos, né? Tipo, multiplicando ele vezes ele mesmo, multiplicando os dois e multiplicando o segundo termo vezes ele mesmo. Se for mais, se for soma de cubos, muda só a ordem dos sinais, tá? Ó, aqui dentro do primeiro parênteses é mais e nos outros dois alterna, né? Menos e mais. Então vamos ver se você entendeu. Vamos começar tirando a raiz cúbica. Tira a raiz cúbica desse e tira a raiz cúbica desse. Raiz cúbica de 8x elevado a 3, a gente já viu várias vezes, dá 2x. E a raiz cúbica de 27y elevado a 3 dá 3y. Pronto, então você vai fazer o seguinte. Chegou aqui, você vai fazer agora o produto combinado, né? Você vai fazer 2x vezes 2x. 2x vezes 2x, que dá 4x elevado a 2. Você vai fazer 3y vezes 3y, que dá 9y elevado a 2. E você vai combinar esse vezes esse. 2x vezes 3y. 2 vezes 3 dá 6. 6x com y vai dar 6xy. Pronto, então você vai pegar esse termo aqui e esse termo aqui e armar no segundo parênteses. O primeiro parênteses, repetindo o sinal de menos do meio, você vai preencher com as raízes cúbicas, tá? Preste atenção. O primeiro parênteses você preenche com as raízes cúbicas, que é o 2x e o 3y. E o segundo parênteses, que é um grandão, né? Que tem 3 termos, você vai preencher com os produtos combinados. Nessa ordem, tá? 4x elevado a 2, 6xy e 9y elevado a 2. Pronto. Vamos ver mais exemplos disso aqui, beleza? Tá aqui, ó. 125x elevado a 9, y elevado a 6 mais 1. Mas antes de fazer o exemplo, bora memorizar aqui os passos.
Primeiro a gente tira a raiz, a gente vai calcular a potência quadrática e depois fazer o produto dos dois termos, certo? No caso é como se eu estivesse combinando os termos das raízes. Então deixa eu armar aqui primeiro, né, ó, x, aí no caso como aqui no meio, eu vou colocar x mais, né, no caso, parênteses mais. Tira a raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de x elevado a 9, eu divido por 3 o expoente. Vai ficar x elevado a 3. E aqui eu divido por 3 também, ó. Y elevado a 2. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, até aí não tem segredo. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai fazer os produtos combinados. Mas antes de fazer os produtos combinados, ó, deixa eu preencher logo, né, o parênteses aqui, ó. Você vai preencher aqui o primeiro termo. 5x elevado a 3, y elevado a 2, e o segundo termo 1. Aí no segundo parênteses, que é um grandão, né? Lembrando que isso aqui é mais, aqui no segundo parênteses vai estar alternado, ó. Menos e mais, beleza? Pronto. Então, agora vamos preencher com a combinação, né? Você vai fazer ele vezes esse, e esse vezes ele mesmo. Vai ficar assim, ó. É como se eu estivesse fazendo uma potência quadrática, né? 5x elevado a 3, y elevado a 2 é quando eu faço ele vezes ele mesmo. Vai dar 25x elevado a 6, y elevado a 4. 1 vezes 1, 1 elevado a 2 dá o próprio 1. Agora combina, faz esse vezes esse. Quanto é que dá 5x elevado a 3, y elevado a 2 vezes 1? Vai dar o próprio 5x elevado a 3, y elevado a 2, não é? Então pronto, a gente vai preencher aqui o segundo parênteses com esses três termos nessa ordem. 25x elevado a 6, y elevado a 4. 5x elevado a 3, y elevado a 2 e simplesmente 1. Desse jeito aqui. Mais um exemplo. 64, 8x elevado a 12. Raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 8x elevado a 12. Preencher aqui o primeiro parênteses, repetindo o sinal de menos no meio. Se o primeiro parênteses é menos, o segundo é tudo mais. Beleza? 3 termos, tá, gente? Então, tirando aqui a raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 dá 4. E a raiz cúbica de 8x elevado a 12 dá 2x elevado a 4, porque divide o expoente por 3, né? Ó, 12 por 3 dá 4. Pronto, chegando aqui você já preenche aqui o 4 e o 2x elevado a 4 no primeiro parênteses, né? Agora vamos fazer as combinações, né? 4 vezes 4, ou seja, 4 expoente 2, que dá 16. 2x elevado a 4 vezes ele mesmo, né? É potência com expoente 2, né? Então você vai multiplicar aqui, ó, tipo 2 elevado a 2 dá 4 e multiplicar os expoentes que fica 4 vezes 2 que dá 8. Agora você faz a combinação, 4 vezes 2x elevado a 4, é só multiplicar 4 vezes 2, né, ó, que dá 8x elevado a 4. Pronto, nessa ordem, ó, 16, 8x elevado a 4 e 4x elevado a 8 você preenche no segundo parênteses, tá bom? Respeitando a ordem, beleza? Pronto, então acabamos de fatorar uma diferença de cubos e aprendemos a fatorar a diferença, né, de cubos e soma de cubos. Muito legal, né, gente, essa aula aqui, fatorações avançadas. Eu peço para você praticar bastante isso aqui, que isso aqui não é fácil, tá? Por favor, estude e vamos ficar com isso aqui, tá? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima aula.